2 Pedro 2, versículo 20 ao 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eu acredito que todos que estão presentes aqui já ouviram e conhecem, talvez até com bastante profundidade, a história do rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel que antecedeu Davi. E quando nós lemos na Escritura a vida de Saul, é uma vida que, de certo modo, exemplifica parte do ensino que nós temos aqui por Pedro nesses últimos versículos do capítulo 2 da sua epístola. Quando nós lemos sobre Saul na Bíblia, nós vemos que Saul teve acesso à mensagem clara de Deus. Ele era um israelita e ele foi ainda ungido por Samuel para ser o primeiro rei de Israel. E Samuel trabalhou ali, dando a ele bastante informações a respeito do que era fazer a vontade de Deus no seu tempo e na sua função, de como que ele deveria agir para servir a Deus verdadeiramente. E Saul, inicialmente, ele assume esse caminho. Ele se propõe a ser um rei que busca cumprir e fazer a vontade de Deus. No entanto, à medida que nós vamos lendo sobre Saul na Escritura, nós vamos percebendo que demandas mundanas, pressões e aspirações mundanas tomam o seu coração. E Saul acaba por ser rejeitado por Deus como rei, e ele se torna um homem espiritualmente repugnante, um homem pior espiritualmente do que ele era antes de ter contato com Samuel. Saul termina a sua vida envolvido com feitiçaria. Saul termina a sua vida tirando a sua própria vida. Ele termina a sua vida pior do que quando ele teve contato direto com o profeta de Deus e recebeu instrução a respeito da palavra de Deus. O seu último estado foi pior do que o primeiro. Aqui no capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, Pedro está descrevendo para nós aí a situação espiritual dos falsos mestres. Ele, nesse capítulo, alerta a igreja sobre o perigo de falsos mestres. Se você olhar no versículo 1, 2 e 3, ele vai dizer: assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, assim também haverá entre vós falsos mestres. E esse é o tema, o assunto desse capítulo, é um alerta para a igreja sobre o perigo de seguir pessoas que se propõem como líderes religiosos, como pessoas que pregam a palavra de Deus, no entanto não são crentes de fato, não são salvos, e ensinam coisas erradas e vão se demonstrando envolvidos com imoralidades, condutas imorais, têm práticas pastorais marcadas notadamente pela ganância. Então ele faz uma descrição sobre tudo isso. Nós vimos na semana passada que Pedro preocupa até nos dar uma palavra sobre o tipo de discurso que essas pessoas têm, como que eles têm palavras arrogantes, atrevidos, né? Como se tivessem autoridade até sobre os anjos. Pedro fala isso aí no texto. Eles têm prazer em enganar e iludir as pessoas com falsas mensagens, com mistificações. Então Pedro descreve bastante para nós aí essas pessoas, os falsos mestres. E nessa descrição, então, como eu já listei aqui, ele vai falando de vários pecados e falhas morais que são encontradas na conduta e na vida desse tipo de pessoa. E ele chega ao final da epístola, ou melhor, ao final do capítulo, a apontar mais uma.
Ele vai dizer aí nesses versículos 20 ao 22, que os falsos mestres, além de todos os pecados e falhas morais que ele descreveu ao longo de todo o capítulo, eles também são apóstatas. Apóstata é uma palavra usada para descrever aquela pessoa que recebe o Evangelho, que recebe a mensagem de Deus, que recebe o conhecimento de Jesus Cristo e da salvação em Jesus Cristo, entende que precisa de Cristo como seu Salvador, professa Jesus como seu Salvador e depois abandona essa profissão de fé, abandona a sua fé, abandona o caminho que havia abraçado. Isso é um apóstata. Olha o versículo de número 20 aí do texto. Pedro diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai continuar, mas observe que ele está pontuando aqui a descrição. Depois de terem escapado das contaminações do mundo, ou seja, ele está falando que essas pessoas são pessoas que saíram do ambiente do mundo, e o mundo aqui se refere na linguagem bíblica, né, aquele espaço, aquele ambiente que é frequentado pelas pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Cristo, que não abraçam o Evangelho. Então, essas pessoas saíram do mundo, das contaminações do mundo, para abraçar um novo padrão. Observe. Eles deixaram as contaminações do mundo, aquele padrão que era marca de uma pessoa que não está na igreja, que não está envolvida com o Evangelho, que não professa o Evangelho. Eles deixaram-os e entraram para um outro estágio da sua vida, uma outra realidade da sua vida, onde agora eles assumem um novo padrão moral, que é o padrão do Evangelho, que é proclamado na igreja. Então essas pessoas tiveram essa experiência na sua vida. Estavam no mundo, deixaram o mundo para entrarem para a igreja. Seguiam um caminho diferente ao Evangelho, ouviram o Evangelho e passaram agora a professar e seguir o Evangelho. Mediante o conhecimento, diz aí o texto, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o quadro aqui. E aí o texto vai dizer, no final do versículo 20, que esse quadro tem uma reviravolta. O texto diz assim: e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Ou seja, são vencidos. Os desejos do seu coração continuaram ali presentes, os desejos carnais, militando contra aquele novo padrão moral que eles abraçaram, e chegou a um ponto onde essas pessoas se dobraram de novo às coisas antigas, aos desejos antigos, e eles foram vencidos. E então a Bíblia diz que o estado dessa pessoa, agora, depois de serem vencidos, é pior do que o estado que ela estava antes. Então o texto está aqui claramente apontando para nós o fato de que essas pessoas, em algum momento, elas acabam renunciando à fé que professaram, à obediência à Bíblia que anunciaram que teriam. É um quadro que aponta claramente para aquilo que a gente chama de apostasia, que é conhecer a mensagem, professar a mensagem e depois renunciar à mensagem, seja por palavra, negando expressamente a fé, ou seja por prática de vida que é desconexa, que não reflete aquilo que o Evangelho anuncia. Essas pessoas se apostatam da fé. Então é isso que nós temos aqui. O texto está nos dizendo que os falsos mestres, eles são na prática apóstatas da fé. Ou renunciam à fé deliberadamente ensinando heresias, ou eles renunciam à fé ao
negarem ter uma transformação de vida e viverem uma conduta pautada e orientada pelo Evangelho. É isso que Pedro está anunciando para nós. Agora, é importante a gente entender isso para não se confundir. Esse texto aqui, ele não ensina perda de salvação. E eu já vi pessoas pregando sobre perda de salvação usando esse texto como base do ensino, como parte do ensino. Esse texto, ele não ensina para nós nem a possibilidade ou o risco de uma pessoa verdadeiramente salva deixar de ser salva. Eu escolhi hinos aqui, me falei no início, hinos que refletem a segurança da nossa salvação, exatamente por isso. Eu quero trazer para vocês aqui algumas balizas para que a gente entenda que o texto não pode ser usado nesse sentido. Rapidamente. Por exemplo, desde o versículo 1, o contexto aqui das pessoas é muito claro. Ele fala que são falsos mestres. Ele não fala hora nenhuma que são crentes verdadeiros. O contexto aqui é de pessoas que são falsos mestres. Versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Ou seja, entre vós, em meio ao povo de Deus verdadeiros, que conheceram o Evangelho, creram, arrependeram de seus pecados e foram salvos, no meio desses aparecerão pessoas que são falsas e que se colocarão na posição de liderança, por isso falsos mestres. Então esse é o primeiro ponto. O próprio contexto aqui já aponta para essa realidade para nós, que ele não está falando de modo nenhum de pessoas que foram salvas verdadeiramente e depois voltaram para o mundo renunciar à sua fé. Não é isso que o texto está dizendo. Além disso, eu sempre gosto de pensar em algumas balizas bíblicas para a gente entender as doutrinas. Os irmãos sabem que a Bíblia ensina muito claramente que quando uma pessoa ela é salva verdadeiramente, ela é conduzida por Deus até o fim da sua vida segura em salvação. A Bíblia não ensina a possibilidade de que uma pessoa perca a sua salvação, um verdadeiro salvo. Por exemplo, Jesus ensinou que nenhuma das suas ovelhas serão perdidas. Você lembra disso lá em João 10? Jesus diz que ele deu a sua vida pelas ovelhas, que as suas ovelhas estão na sua mão e da sua mão ninguém as arranca, ninguém as tira. Então, o ensino claro da Escritura é que quando uma pessoa é verdadeiramente salva, ela se torna ovelha de Cristo de verdade, essa pessoa está segura. Um outro ensino da Escritura que a gente precisa considerar para lembrar isso, uma outra baliza, quando a Bíblia nos ensina sobre o caráter da conversão. Por exemplo, a Bíblia fala de regeneração. Regeneração é uma obra que o Espírito Santo faz no coração de uma pessoa, mudando um coração de tal modo que aquela pessoa ela passa a ter novas inclinações, novos prazeres, novos desejos. A linguagem da Bíblia é tão forte que fala que Deus tira o coração de pedra e põe de carne. E o coração de pedra não volta mais. Não é que o coração de pedra dá uma amolecida, mas pode se endurecer de novo. A linguagem da Bíblia é que Deus arranca um e coloca outro totalmente diferente no lugar. De modo que agora a pessoa, tendo em si uma vida, ela passa a buscar e perseguir a verdade e os caminhos de Deus ao longo de toda a sua vida. Ela foi regenerada, nascida de novo. A palavra de Deus fala também sobre a justificação. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, ela é justificada, ela é declarada justa por Deus. Por todo o seu pecado, por toda a sua vida. A pessoa é justa. Não é que ela é justa até aquele momento em que ela creu. A Bíblia diz que ela se torna justa perante Deus. De modo que Deus não a condenará mais, mesmo que ela peque
né? Tem as suas escorregadas na vida, se arrepende, mas ela não perde sua salvação porque ela foi justificada em Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer também que a conversão ela vem com a graça da perseverança na fé. Que cada pessoa que crê em Cristo para a salvação, ela passa a ser assistida por Deus de um modo especial, que faz com que, mesmo que ela tenha lutas, tentações e provações, a sua fé seja mantida, seja preservada. Pedro ensinou isso na sua primeira epístola. Os irmãos vão lembrar, quando nós estudamos a primeira epístola, 2 anos atrás, ele falou que nós somos guardados mediante o poder de Deus. É Deus que age e nos guarda, de tal modo que aquele que é verdadeiramente salvo, ele tem uma fé que é alimentada e sustentada e o leva a perseverar por toda a vida. Então esse é o ensino claro da Escritura. Essas coisas são balizas para nós. O próprio nome que a Bíblia usa para descrever a salvação, ela não chama de vida temporária, ela fala que é vida eterna. Então esse texto em Pedro, ele não pode ser usado corretamente para sustentar a ideia de que, olha, tome cuidado, você creu em Jesus, mas se você cair, você pode perder a salvação. Não. Esse texto está falando de apóstatas, pessoas que conheceram o Evangelho, abraçaram ele de profissão de fé, mas não tiveram uma mudança no coração. E depois são vencidos. Aqueles desejos que permaneceram no coração, que foram temporariamente sufocados, eles crescem e vencem aquela mensagem, aquela disposição inicial de seguir a Cristo. E a pessoa volta para o mundo. Volta para as contaminações do mundo. Isso é um apóstata. E é esse tipo de pessoa que são os falsos mestres, de acordo com a declaração de Pedro aqui. Então vamos olhar aqui o final do versículo 20. Pedro, ao colocar os falsos mestres nessa posição de apóstatas, ele vai nos ensinar algumas coisas aqui sobre apostasia que merece consideração profunda. Primeiro é que Pedro vai ressaltar que apostasia é pior do que incredulidade. Versículo de número 20, o final do versículo, ele diz assim: tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pedro está aqui fazendo uma argumentação no seu ensino semelhante ao que Jesus, em determinada ocasião, fez. Deixa eu mostrar para vocês como Jesus, em determinada ocasião, argumentou. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Nós vamos ver que o registro de Mateus é até assim, da mesma frase. Mesma frase. Em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus estava ensinando sobre pessoas que são libertas de espíritos malignos, mas que não abraçam Cristo como seu Salvador. E o que acontece com elas? O texto vai dizer assim, Mateus 12, versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Observe que Pedro usa essa mesma frase. Assim também acontecerá essa geração perversa. O que Jesus ensinou? Jesus ensinou o seguinte, uma pessoa que ela teve essa terrível experiência com o espírito maligno e por graça e misericórdia de Deus ela foi liberta disso temporariamente. Se ela não preenche o seu coração com o verdadeiro Espírito de Deus, o Espírito Santo, ela está sob o risco de ter aquela experiência de ser tomada por espíritos malignos novamente, mas de uma maneira que fique pior do que antes. Ou seja, se Deus deu a graça da libertação, é para que a pessoa corra para Cristo, abrace a Cristo e enche o seu coração com o verdadeiro Espírito Santo. Se ela não fizer isso, ela está se expondo a se tornar habitação de mais espíritos e sua condição ficar pior.
Pedro está usando um argumento semelhante. E ele diz o seguinte: olha, as pessoas que não conhecem o Evangelho, que estão na incredulidade, é um estado ruim. Elas têm responsabilidade diante de Deus. Os seus pecados serão julgados e condenados, porque Deus é santo. Mas as pessoas que tiveram acesso ao Evangelho, entenderam que são pecadores, precisam de Cristo, professaram crer, mas renunciam a isso e voltam para as coisas do mundo, elas estão numa condição pior do que estavam antes, quando eram incrédulas, ainda não ouviam o Evangelho. O que Pedro está dizendo, então, para nós, resumindo, é que a apostasia é pior que incredulidade. Deixe-me dizer isso para vocês em termos assim mais práticos. Pedro está se referindo ao estado espiritual das pessoas. O estado espiritual de alguém que não entendeu o Evangelho é menos grave do que o estado espiritual de alguém que entendeu, disse assim: é isso mesmo, eu preciso disso, eu quero seguir, e depois volta atrás. Deixe-me ser mais claro. Espiritualmente, a pessoa que apostata da fé fica pior do que a pessoa que não conhecia a fé. Espiritualmente, a pessoa que nega o Evangelho verdadeiro, bíblico, que conheceu, é pior do que a pessoa que nunca o conheceu, não foi evangelizada. Espiritualmente, a pessoa que conhece o Evangelho e a Cristo e o troca por invenções da sua cabeça, por deturpações dessa mensagem, por distorções dessa mensagem, que é o que os falsos mestres fazem quando eles começam a ensinar heresias destruidoras. Espiritualmente, essa pessoa é pior do que quando ela não conhecia o Evangelho. Espiritualmente, a pessoa que conhece o Evangelho e a Cristo e usa a autoridade do Evangelho sem proclamá-lo de verdade, ocultando dos seus ouvintes, é pior do que antes dela conhecer o Evangelho. E não é assim que os falsos mestres fazem? Muitas vezes usam a autoridade do Evangelho, pregam com as Bíblias na mão, às vezes leem até textos da Escritura, e depois falam suas próprias palavras, ou distorcem os textos de acordo com sua vontade, ou até deturpam, né? Nós já ensinamos, irmãos, sobre isso, de líderes religiosos que mudaram a Bíblia para enquadrar na sua mensagem. Essas pessoas são apóstatas da fé, porque se mudaram, é porque entenderam, não gostaram, renunciaram àquilo, apostataram, e começam a ensinar coisas erradas. É por isso que a gente alerta tanto aos irmãos sobre essas coisas, grupos que mudam os textos da Bíblia, porque são apóstatas. E a apostasia, a Bíblia diz que é pior do que a incredulidade inicial. Isso é um negócio grave. Então, quando você entende isso, você percebe como crente, observe, Pedro está escrevendo isso para a igreja, que é um perigo seríssimo uma pessoa se levantar como líder religioso que não é aprovado por Deus, que não submete à autoridade da Escritura. Porque essa pessoa está indo por um caminho de apostasia. E apostasia é pior do que incredulidade. Observe também nesse texto como que essa responsabilidade individual, ela é destacada. O texto diz assim, versículo 20: portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Você observou essa frase do meio aqui? Se deixam enredar de novo. Lembra, desde a primeira mensagem eu disse para os irmãos que a epístola de Pedro, segunda epístola, me surpreendeu em como o apóstolo Pedro enfatiza a responsabilidade individual de cada pessoa diante de Deus. No capítulo 1, a responsabilidade é enfatizada no sentido de jogar sobre nós a conduta, né, o empenho
de buscar crescer espiritualmente. O capítulo 2, a responsabilidade é colocada no sentido de atentarmos para a realidade que existe falsos mestres e nos afastar deles. Reconhecê-los, nos afastar. Não deixar ser levado pelos seus discursos. Mas nesse texto ele fala aqui da responsabilidade desses próprios falsos mestres, dos apóstatas. O texto diz assim, eles se deixam enredar de novo. Ou seja, essa pessoa ela tinha que firmar, olha, não, essa é a verdade, então eu não a largo, eu não a troco por nenhuma das ganâncias que estão fervendo em meu coração. Seja por questões materiais, a avareza, como ele trabalha ali no capítulo 2, seja pelas questões sexuais, a libertinagem, o adultério, né? Ele falou no texto aí que eles têm os olhos cheios de adultério nos versículos anteriores. A pessoa é responsável em dizer não para todas essas coisas. E se ela não o faz, ela se deixou ser vencida. E ela tem uma culpa diante de Deus. E será cobrada por Deus. A vida cristã é muito séria. A responsabilidade moral nossa diante de Deus ela é muito séria. Deus vai levar isso em conta. A Bíblia não esconde isso, irmãos. Você que ouve esse evangelho, sabe desse caminho, dos padrões desse caminho, você é responsável diante de Deus. Não se deixe vencer por antigos padrões das contaminações do mundo. Não siga, não apoie pessoas que se deixam vencer. Nós vamos olhar mais aqui, o texto diz também, versículo de número 21, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Ele continua aqui enfatizando a apostasia dos falsos mestres. Olha que agora a sequência, ele diz assim, que eles conheceram o caminho da justiça, ou seja, tiveram acesso ao Evangelho, tiveram acesso à mensagem do Evangelho, a Cristo, a obra de Cristo como Salvador, eles conheceram isso. E aí o texto diz, voltaram atrás. Isso aqui é uma linguagem muito gráfica. Eles fizeram o caminho de volta. Imagina isso. Viram um caminho que tiveram como o correto, o adequado, que Deus aprova. Começaram a andar por esse caminho, em determinado momento eles voltaram. Voltaram atrás. Fizeram o caminho de volta. Apostasia. Mais uma vez está descrevendo apostasia. Mas como? E aqui ele nos ensina como que a apostasia acontece na prática, na realidade. O texto diz aí também, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Isso aqui é um conhecimento preciosíssimo, preciosíssimo. Preste atenção no que Pedro está ensinando aqui. O Evangelho chega a uma pessoa. É o básico da mensagem de Deus. Você é um pecador, Jesus Cristo é o Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador e passar a seguir. Isso é conhecer o caminho da justiça. E aí quando você conhece o caminho da justiça, começa a ser entregue a você aquilo que Pedro chama de o santo mandamento. Ele diz assim, apartando do santo mandamento que lhe fora dado. Santo mandamento é uma expressão contida para falar das verdades da Escritura, dos ensinos da Escritura, das doutrinas da Escritura, do padrão ético da Escritura, da fé. Judas, nós já estudamos essa epístola em paralelo com Judas algumas vezes, eu não tenho recorrido tanto para não esvaziar Judas, mas Judas, quando começa a escrever no seu ensino também para a igreja sobre o perigo dos falsos mestres, e ele vai falar assim, que nós temos que nos esforçar para batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós começamos a ser formados na fé. Começamos a ser instruídos. A vida com Cristo é uma vida de discipulado. Nós somos discípulos de Jesus. Por isso que nós temos a Escritura. Deus nos deixou um livro extenso. Ele não falou apenas assim, o caminho é Jesus, arrependa-se e creia nele. Depois você segue a sua vida do jeito que você quiser.
Não, não. Mensagem fundamental, Jesus é o caminho, arrependa-se e creia nele. E então agora você passa a segui-lo. Você passa a aprender com ele. Você passa a entender as verdades espirituais a partir da informação de Jesus, o seu Senhor. Você passa a entender a conduta de vida que é devida e aprovada por Deus através do ensino da Bíblia. Então é por isso que você precisa de constantemente estar sendo exposto ao ensino da Escritura. É por isso que a palavra de Deus vai nos mostrar que esse tem sido o padrão da igreja desde o tempo dos apóstolos. Em Jerusalém, 3.000 pessoas converteram-se a Cristo com a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes. Logo em seguida, o texto diz que eles diariamente aprendiam a doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles estavam recebendo o santo mandamento. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é o caminho? Quais são os padrões? Quais são as doutrinas? O que eu tenho que crer? A minha esperança para a vida, sobre a morte, para o futuro, para a realidade desse mundo, quais são? O que Deus ensina? E há então um mandamento. Pedro coloca um mandamento, ou seja, nós temos que nos sujeitar a esse ensino, abraçá-lo e segui-lo. E Pedro diz então que a apostasia vem quando a pessoa começa a apartar-se do santo mandamento. Quando ela começa a afastar-se do que a Bíblia ensina. Você está entendendo aqui um ponto importante para a sua vida cristã e espiritual? Você precisa de Bíblia. Um dos meios de graça que Deus usa para fortalecer o seu povo verdadeiro ao longo de toda a sua caminhada espiritual, que faz com que a pessoa termine salva. Lembra que eu falei no início que a Bíblia ensina que nós recebemos a graça da perseverança? Um dos meios é nos colocar em sujeição constante das Escrituras, em aprendizado constante das Escrituras. Quando uma pessoa afasta-se disso, ela está abrindo a porta para apostasia. É por isso que Jesus, quando orou, está lá em João 17, antes da crucificação, ele orou pelos seus discípulos e disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, na oração, pressupôs que os seus salvos seriam santificados ao longo da vida, ou seja, separados do mundo, guardados do mundo, conduzidos por uma vida que agradasse a Deus até o fim pela palavra, através do constante lapidar da palavra de Deus nas nossas vidas. É por isso que crente precisa de Bíblia. É por isso que crente é instruído. Olha, você precisa de ler a Bíblia, você precisa de ouvir sobre a Bíblia, você precisa de participar regularmente de uma igreja para ser exposto ao ensino da Bíblia, porque você precisa dela. Caso contrário, você abre uma porta para apostasia, porque a apostasia é apartar-se do santo mandamento. E aí, quando você começa a deixar o ensino da Escritura, você começa a dar espaço para invenções, para deturpações que os falsos mestres usam, para as mistificações. A pessoa que tem Bíblia, ela não vai nessa. Eu já conversei com pessoas que falaram assim: fulano de tal estava ensinando, começou umas coisas, abriu no Antigo Testamento, uns negócios meio cabulosos de Israel. Falei assim: não é bem isso não. A Bíblia mostra outra coisa. A pessoa que não tem a sujeição ao ensino das Escrituras, claro, ele se expõe à apostasia. E é isso que os falsos mestres fazem. Esse é o caminho que eles percorreram. Eles acabam se afastando, relativizando. Quantos falsos mestres hoje estão pregando Bíblia, relativizando a Bíblia? Dias atrás, domingos atrás, eu preguei para vocês nesse texto, né? Uma das lembranças que eu fiz foi como tem surgido nossos dias
Movimentos religiosos, líderes religiosos falando assim, olha, vem até aqui, entre para o nosso grupo, aqui você não será julgado. Aqui o mandamento que predomina é do amor. Ele já está deturpando a Bíblia. Já está se apartando do santo mandamento. Porque se o amor é que importa, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa se dobrar diante dele, fazer o que ele manda, aceitar os padrões que ele coloca para a nossa vida. Então a gente precisa ter essa ciência. E a Bíblia nos instrui sobre isso. Graças a Deus por isso. A apostasia é tão grave, tão séria, que o texto aí declara ela sobre uma perspectiva nova. Versículo de número 21, ele diz assim, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. É tão grave que Pedro diz assim, melhor seria se essa pessoa nunca tivesse tido contato com o Evangelho. Se Deus vai tratar os apóstatas de uma maneira tão rigorosa, tão séria, Pedro diz assim, melhor, teria sido melhor para essas pessoas se elas não conhecessem o Evangelho. Sabe, irmãos, isso aponta para nós o fato de que é menos danoso para a alma de uma pessoa na eternidade não conhecer o Evangelho do que negá-lo. Isso é um pecado que Deus vai tratar com muita, muita rigidez. Muita. É menos danoso não conhecer o Evangelho do que conhecer o Evangelho, mas não renunciar à sua própria vida para viver ele. Porque esse é o chamado do Evangelho. Eu creio em Jesus e eu renuncio minha própria vida para viver o que Deus anuncia. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Vamos ver aqui o ensino de Jesus a respeito disso. Jesus conta aqui uma parábola que ressalta essa gravidade envolvida na apostasia. Diz assim, Lucas 12, 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Jesus está dizendo que nós temos que estar preparados para a volta de Cristo, o retorno de Jesus. 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então, aqueles que estiverem fiéis, permanecerem fiéis, quando Cristo Jesus voltar, serão bem-aventurados. Aí Jesus continua dizendo, versículo 39, sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, olha só, mordomo fiel e prudente. Ou seja, aquele crente que está vivendo a vida dele aqui, firme com Cristo, que abraçou o Evangelho, creu em Jesus Cristo, se submeteu aos santos mandamentos, está procurando servir a Deus aqui nesse mundo. E aí, quando Jesus Cristo voltar, vai encontrar essas pessoas firmes e fiéis, e elas serão bem-aventuradas, abençoadas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o texto continua dizendo, versículo 45. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, voltou às contaminações do mundo. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis.
Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Observe isso aqui. O servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não aprontou, será punido com muitos açoites. Ou seja, o pecado dessa pessoa, ele é muito grave. E ele será retribuído com punição igualmente grave. Muitos açoites. Mas olha o versículo 48, um paralelo aqui. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aquele que não soube a vontade, ou seja, ele não teve um contato com o Evangelho. Uma pessoa que era incrédula, continua incrédula. Ele tem sua culpa perante Deus, tem seu grau de responsabilidade perante Deus. Romanos capítulo 1 vai trabalhar isso aqui, vem ao caso agora. Ele tem. No entanto, o grau de responsabilidade dele perante Deus é menor do que aqueles que tiveram contato com o Evangelho, que entenderam, falaram, é mesmo, esse é o caminho, Jesus é o caminho, eu tenho que segui-lo, e depois se afastaram, e depois se deixaram vencer pelas contaminações do mundo. Esse vai ser punido com muitos açoites. O outro, o segundo, o incrédulo, que não conheceu a vontade, Jesus disse que ele vai ser punido com poucos açoites. Aí Jesus termina dizendo assim, versículo 48 final, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Você percebeu então que existe uma responsabilidade grande sobre você que está aqui nessa manhã? Paira sobre você uma grande responsabilidade, porque você teve contato com o Evangelho. Você sabe sobre Cristo, sabe sobre seus pecados, sabe se seguir Jesus Cristo, sabe que existe um santo Evangelho, um santo padrão na Bíblia ao qual você tem que aprender continuamente a se conformar. Se você renunciar a isso um dia, você vai estar na posição aqui do servo, que será punido com muitos açoites. Se você seguir falsos mestres, você vai junto com esses falsos mestres ser punido com muitos açoites. A apostasia é mais grave que a incredulidade. Isso é sério. Pedro escreve isso para a igreja, para que a igreja fique alerta. Para que eu e você fiquemos alerta. Falsos mestres, a gente não ouve, a gente não dá atenção, nós não os seguimos. São apóstolos. O estado deles, espiritual, é pior do que uma pessoa que não conhece o Evangelho. Tão longe de nós. Versículo de número 22 aí de 2 Pedro 2, ainda vai nos mostrar que a apostasia revela a natureza verdadeira do apóstata, a natureza espiritual. Pedro diz assim, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Dois ditos populares aqui que são citados pelo apóstolo. O primeiro deles está lá em Provérbios 26, versículo 11, é um provérbio bíblico, o cão voltou ao seu próprio vômito, está lá em Provérbios 26 e 11. E é importante você entender isso aqui no contexto de Pedro. Pedro escreve como judeu, dentro do contexto bíblico, do judaísmo. E você precisa então compreender que o cão não era um pet bonitinho para os judeus. Não era considerado o melhor amigo do homem. No nosso mundo ocidental, o cachorro é o melhor amigo do homem, fidelidade, etc. Para os judeus, não. O judeu tratava o cachorro como um animal para ser desprezado. Era um animal que se alimentava do lixo. Era um animal que figurava entre os animais impuros. No Antigo Testamento, é um animal que quando come coisas estragadas, ele passa mal por causa das contaminações que ele ingeriu, e ele põe para fora aquelas contaminações que ele ingeriu, e depois ele volta a comer as contaminações de novo.
Por isso o provérbio, o cão voltou ao próprio vômito. Se vomitou porque fez mal, é porque é ruim. E aí volta de novo. É uma loucura. É uma condição repugnante. E Pedro diz assim, com eles aconteceu o que diz certa dade. Ou seja, quando a pessoa apostata da fé, ela revela a sua verdadeira natureza. Sabe, a pessoa nunca teve uma vida espiritual nova de fato. Ela nunca foi regenerada, ela nunca experimentou a conversão verdadeira, ela teve contato com o Evangelho, entendeu, sabe que aquele é o caminho devido. No entanto, ela nunca foi mudada. E assim como o cão, o cachorro que volta às contaminações antigas, essa pessoa se deixa vencer pelas contaminações antigas e volta àquelas mesmas coisas. É isso que Pedro está mostrando para nós. Você já ouviu muito isso? Às vezes a gente vai evangelizar, né? Na rua, entregar folheto, conversar com uma pessoa ou outra. E aí você encontra pessoas que se descrevem assim, eu sou um crente desviado. Situação perigosa aqui. Porque às vezes são pessoas que de fato entenderam bem o Evangelho. Viveram na igreja por um tempo. E depois se deixaram vencer pelas contaminações do mundo. Voltaram para aquelas coisas que lá atrás haviam largado. Sabiam que fazia mal espiritualmente. E voltam para as mesmas coisas. É como o cão. Ele volta ao próprio vômito. A natureza dele é impura. Ele faz isso. Como a porca. Né? Complemento aí do texto. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O porco também é um animal imundo na lei de Moisés, símbolo, né, da categoria lá de animais repugnantes, impuros. O porco ele tem por natureza procurar a lama para rolar na lama. É um negócio interessante. Às vezes eu vi no Globo Rural sobre criação de galinha feliz, de porco feliz. E aí mostrou algumas propriedades onde tinha um galpãozinho, o porco se abrigar de chuva em demasia, mas tinha uma passagem onde tinha um espaço assim, reservado para ele, que era um terrão cheio de barro. E os porcos corriam e se afundavam naquele negócio. E o veterinário, que estava ali na reportagem, explicou que eles fazem isso para se proteger do calor, se proteger dos insetos, para se refrescar, como ir à praia, né? Se refrescar e se proteger dos insetos. Está na natureza dele. O ser humano não faz isso para se proteger dos insetos. E Pedro está dizendo o seguinte, é como um porco. Você lava, mas a natureza dele é para aquelas coisas. E uma hora ele vai ser vencido e ele vai correr de volta para aquelas coisas. Isso é o apóstata. E o falso mestre é uma pessoa que nunca foi salva de verdade. Pedro já mostrou isso aí no texto, quando fala que eles são pessoas que seguem a carne. E agora ele está dizendo, através dessa figura, olha, eles nunca foram transformados, a natureza deles é pecaminosa, eles são inclinados para o pecado, eles ainda amam o dinheiro, os bens, por isso eles são gananciosos. Eles ainda amam os prazeres sexuais, por isso que eles têm os olhos cheios de adultério. Eles ainda amam o poder e a fama, por isso que eles se levantam atrevidamente e falam que eles dão ordem nos anjos, nos demônios, etc. Porque a natureza deles permanece. Então a apostasia, quando a pessoa chega nesse estado, renuncia o que aprendeu, começa a pregar coisas diferentes, está mostrando que aquela pessoa nunca foi salva de verdade. Qual que é a lição que nós temos para a igreja, então? Você quer seguir uma pessoa que nunca foi salva de verdade para te orientar, te instruir sobre a vida cristã, sobre como servir a Deus, sobre como agradar a Deus? Esse é o caminho sábio. Faz sentido isso ou é loucura? É loucura. Por isso que Pedro abre o capítulo 2 dizendo assim,
Como no meio do povo surgiram falsos mestres, assim também haverá falsos mestres, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Você vai seguir esse caminho? O caminho do juízo de Deus, de muitos açoites, de destruição? Não. Então procure cercar-se de mestres que tenham as qualificações bíblicas, o perfil bíblico de liderança na igreja, o padrão de conduta moral que a Bíblia coloca como aprovado, que manifesta transformações reais operadas pelo Espírito Santo na vida. Cerque-se desses mestres. Cuidado com gente que está ensinando novidades na Bíblia. Cuidado com as heresias. Cuidado com gente que está falando palavras que são as que você quer ouvir. Estudamos sobre isso na última mensagem aqui, Pedro. Que quer te prender. Cuidado com pessoas que estão fazendo promessas. Não, se você seguir nesse caminho, fizer isso, cumprir tal coisa, Deus vai te abençoar, você vai ter vitória, vai vir não sei o que sobre a enfermidade. Cuidado com gente que fica fazendo essas promessas. Cuidado com pessoas que não vivem os padrões morais da Escritura e se propõem como líderes. Não ouçam. Despreze o ministério dessas pessoas. Sabe, eu uso essa palavra aqui de propósito. Despreze-os, porque é muito grave o estado espiritual dessas pessoas e para onde elas guiam os outros é pior do que quando uma pessoa está apenas na incredulidade. Se você acompanhou os 6 sermões nesse capítulo 2 de Pedro, você precisa de aprendê-los. É tão grave a denúncia ou alerta que Pedro faz aqui, que é para levar os crentes a desprezar esse tipo de pessoa. Se afastar disso. Não dá moral nenhuma, apoio nenhum, valor nenhum. É grave isso. É apostasia. Não brinca com isso. Deus nos ajude a guardar o santo mandamento dele. Vamos ficar de pé, encerrar, orando.